Quando para você soar a 25ª hora e de repente você se vê projetado numa outra realidade, você precisa saber que de lá você não pode ajudar a si mesmo. E talvez nem sempre você vai poder contar com a ajuda vinda daqui, a não ser que você já tenha providenciado essa ajuda previamente. Do que eu estou falando? Me acompanhe aqui que eu vou te explicar. Eu mencionei a 25ª hora, que você sabe que é o momento final, um momento derradeiro, onde você deixa o plano físico. Inicialmente você será enviado para o umbral. Todos vão para o umbral. O próprio Jesus esteve no umbral. Acontece o seguinte: você precisa de ajuda lá. Essa ajuda, ela pode não partir daqui, porque de repente você está contando que as pessoas aqui vão ajudar você, e talvez elas não façam isso. Eu estou falando, por exemplo, do poder da oração. E aqui eu quero deixar claro para você uma coisa. Uma vez que você está no umbral, não adianta você fazer orações, tá? No umbral, a maneira de você conseguir sair dali será pelo arrependimento e pelo pedido de socorro, um arrependimento sincero. Aí talvez você consiga ajuda de espíritos superiores que vão ver a sua situação e vão até você. Fora isso, não adianta você passar o tempo inteiro rezando em todos os idiomas possíveis e imagináveis, porque isso não vai adiantar, porque o umbral é como que fosse uma zona fantasma. Ele é uma zona onde as suas orações elas não vão sair dali. Então, ao longo do tempo, eu tive contato com muitos espíritos que falavam, que estavam ali rezando o tempo inteiro. Nem dava para dizer que era dia e noite, porque é sempre a mesma situação. Não se sabe se é dia ou se é noite, é sempre um lusco-fusco, Mas eles querem dizer isso, que passavam dia e noite rezando, e não vinha ajuda. Não é assim que vai vir ajuda. A ajuda você vai ter que pedir com sinceridade e com arrependimento muito firme no seu coração. Então a ajuda vem para tirar você dali. Agora, fora isso, você pode ficar rezando o quanto você quiser. As preces não saem do âmbito do umbral. Porém, elas podem entrar no umbral. Se pessoas aqui fizerem orações, dedicarem missas em atenção a você, isso ajuda bastante. Mas eu estou aqui para tratar de uma coisa que você não vai encontrar em livros, que é o seguinte: você mesmo pode se ajudar antes da 25ª hora. E de que maneira aconteceria isso? Isso aconteceria com você desde já fazendo orações, preces para você mesmo. Pode parecer estranho falar assim, fazer orações para você mesmo desde já. Você tem que entender um princípio básico que rege isso aqui. A oração é atemporal. As orações que você fizer em atenção a você mesmo agora, elas ficam meio que guardadas, digamos assim, como se fosse assim para você entender, uma espécie de caderneta de poupança, que vai gerar para você uma espécie de escudo, que pode manter você a salvo de certos percalços por ocasião da sua entrada no umbral. E às vezes a pessoa ela não é religiosa ou não tem senso de espiritualidade, ela acha que isso é uma besteira. Ela vai descobrir que não. E acontece que às vezes você também, até podendo ser religioso, mas você pode contar que pessoas daqui vão fazer orações para você quando você for para lá, e de repente elas não vão fazer isso. Porque hoje em dia, aprenda uma coisa: você é importante enquanto você está aqui. A partir do momento que você deixou de estar aqui, você só vai ser mencionado por mais um dia ou dois. Depois, a vida segue seu rumo.
As pessoas não vão ficar mencionando você toda hora, não vão ficar fazendo aqueles discursos lembrando a seu respeito, não vão fazer isso. E muito menos ficar colocando você como objeto das suas orações. Essas coisas não vão acontecer, ou muito dificilmente vão acontecer. Mas você mesmo pode começar a fazer orações por você mesmo. As orações feitas aqui, elas podem chegar lá. E nesse caso específico, elas vão acompanhar você quando você entrar lá. Tá? Quando você for para lá, haverá como uma espécie de um escudo à sua volta, né? Que são as orações fervorosas e sinceras e verdadeiras que você fez para você mesmo, enquanto você ainda estava vivo. E acredite, elas são atemporais. Você pode ter feito orações 15 anos atrás, você vai ver que ela está lá esperando você. Então, você começa a fazer orações a você mesmo, pedindo que você aceite com resignação a 25ª hora, que você seja mantido a salvo de criaturas trevosas que querem atrasar a sua evolução, que você seja mantido a salvo daqueles seres maléficos que podem querer fazer mal a você naquelas circunstâncias em que você estará. Enfim, peça luz, peça iluminação, peça compreensão e, acima de tudo, a palavra-chave aqui, peça serenidade para você suportar essa situação. Porque a tendência é que você vá se desesperar quando você se ver naquela situação. Ainda mais se você era uma pessoa desses tipos que chamamos hoje, né, de ateus. Esses sofrem mais. Era mais negócio para eles que não fossem ateus. Porque eles vão se deparar com uma realidade espiritual e eles não têm nenhum preparo para lidar com isso, porque eles foram sempre doutrinados a acreditar que isso não existe, essas coisas são besteiras, são bobagens. E não são, isso faz parte da sua contraparte espiritual, uma realidade espiritual a qual você vai ter que enfrentar, como todos os seres vão ter que enfrentar essa realidade espiritual. No caso dos seres humanos, nós temos nos aguardando lá o umbral. O tempo de permanência no umbral vai depender muito lá da sua aceitação com aquela situação. Quanto mais você se desesperar, entenda que vai vigorar ali o princípio da areia movediça. Quanto mais você se debater, mais você afunda. Você tem que ter isso em mente, tá? Haverá também um problema lá de certos habitantes de lá que podem ser hostis, a não ser que você tenha se preparado previamente. Então você pode fazer orações em sua atenção. Claro, você sempre vai fazer orações em atenção de outra pessoa, talvez pessoas que já partiram, inclusive isso é sempre útil, isso é sempre importante. As pessoas que já partiram, elas ficam muito felizes em saber que não foram esquecidas. Alguém ainda pensa nelas, porque nós partimos de uma ideia de que você só estará realmente encerrado, que aqui ele não pode usar certas palavras, né? Porque esse algoritmo aqui, ele pega algumas palavras e entende que elas são inadequadas. Então colocamos assim, ó, quando você estiver encerrado de vez, tá? Se a sua existência acabou, tá? É sempre importante que você tenha alguém que ainda pensa em você, porque, como eu disse, nós partimos da ideia de que é no momento em que você não é mais lembrado por ninguém, você não está mais na memória de ninguém, ali você está encerrado definitivamente. Mas enquanto você ainda vive na memória de alguém, existe alguém que ainda pensa em você com carinho, alguém que ainda tem pensamentos edificantes em relação a você e até faz preces para você, você está vivo. Acredite nisso. É assim que acontece. Então, aliás, você pode ter notado que eu já estou falando mais pausadamente porque disseram que eu falava muito rápido. E isso, às vezes, confundia, né, as pessoas. Então, eu estou falando mais pausadamente. Gostou da minha pausa? Estou falando pausadamente aqui, tá? Para vocês, tá? Então, meus amigos, vocês comecem a se preparar desde já. Façam suas preces, aquelas de agradecimento.
de gratidão, né? O poder da gratidão. Talvez eu faça um vídeo sobre isso ainda agora aqui no nosso final, né? Estamos no final aqui nesse canal. Mas talvez ainda faça um vídeo sobre gratidão, que é uma força muito importante. Então, a gratidão tem sempre que ser lembrada nas suas preces. Agradeça pelo que você é, pelo que você tem e até pelo que pode vir a ser. Porque o jogo ainda não acabou, você ainda está aqui, não sou a 25ª hora para você. Então, ainda tudo é possível. Agradeça. E tenha pensamentos sempre bons em relação às outras pessoas. Não guarde mágoas, não guarde rancores, essas coisas todas também vão acompanhar você. E principalmente, não conte com ninguém, acredite nisso. Eu vi isso acontecendo centenas de vezes. As pessoas estão lá no umbral. Chegada recente, nem estão lá há muito tempo. E já não são mais lembradas pelos seus familiares, pelos seus amigos e pessoas que eram das suas relações. Elas literalmente foram abandonadas lá. Então alguns ainda rezam e tentam, apelar para uma religiosidade, ficando gago, né? Apelam para uma religiosidade, talvez até uma religiosidade que elas não tinham em vida, né? Porque, como se diz, a dor ensina a gemer. Mas ali é tarde demais. Ali o que você não fez vai estar ali, sabe? Digamos assim, cobrando o seu preço. Então você devia ter pensado em você no sentido de fazer orações em sua atenção, mas é que isso não é tão divulgado, as pessoas não falam disso. Você pode ver, talvez você nunca tenha ouvido falar disso, de fazer orações para si mesmo, né? Agora nós que frequentamos o umbral, nós vemos isso acontecendo, as pessoas lá se queixando de duas coisas. Primeiro, que não recebem nenhuma atenção de quem ficou. E segundo, dizem que as suas preces não são ouvidas porque rezam o tempo inteiro e ninguém responde. E nós temos que esclarecer a elas. Primeiro, o mundo é cruel, é isso mesmo. Você foi para o lado de lá, as pessoas aqui esquecem de você. Aqui nós sempre dizemos assim, que as pessoas têm coisas lindíssimas para dizer a seu respeito. Só estão esperando você passar para o lado de lá. Porque enquanto você está aqui, você é só mais um, né? Agora, no que você foi pro lado de lá, aí, num primeiro momento, eles vão dizer coisas lindas de você e depois haverá um silêncio de rádio ali, ninguém mais vai mencionar você. Então esqueça, se você acha que você será marcante o suficiente para ser mencionado durante anos por aquelas pessoas que você achava que amavam você, não vai ser desse jeito. Eu te garanto que não vai ser desse jeito. Haverá uma comoção nos primeiros dias apenas, depois vai haver aceitação. Essas pessoas, elas se conscientizam que aquilo é um fato consumado, não há mais o que fazer, portanto, a vida vai seguir o seu rumo e você não será mais nem mencionado. É assim que acontece, mas você pode fazer as coisas de maneira que você não está dependendo dessas pessoas que ficaram aqui, no sentido de que, será que eles vão fazer preces por mim? Eles vão... O ritual da missa é muito importante. Aliás, tem equivalentes disso em várias outras culturas. Porque tem alguns aqui, desculpe eu falar desse jeito, mas por doutrinação política, eles têm uma aversão a qualquer coisa que se refere à igreja, catolicismo, essas coisas assim. Mas o ritual da missa aqui, ele é muito importante para quem é cristão ou supõe que já foi cristão. Agora você tem que saber que existem rituais muito parecidos em outras culturas também. Os judeus têm esses rituais em atenção aos que já partiram. Os muçulmanos também têm, né, os chamados serviços, né, para aqueles que foram. Todas as culturas têm. É que quando a gente menciona aqui a missa, as pessoas já ficam com uma aversão porque foram doutrinadas a ter uma certa rejeição a essas coisas que se refiram ao catolicismo, mas eu estou falando da parte litúrgica, não do envolvimento que a igreja, infelizmente, passou a ter com questões políticas. Realmente isso é muito desagradável.
Mas estou falando da parte litúrgica, essa parte ritualística, onde, quando o sacerdote é um sacerdote que leva a sério o seu sacro ofício, que aquilo não é um sacrifício, é o sacro ofício, né? Quando ele leva aquilo a sério, aquela celebração, aquela missa, ela é um canal direto com aquele que se foi. As pessoas que estão sendo mencionadas ali, nessa cerimônia, né, na missa, em atenção aos que já partiram, né? Aqueles nomes citados ali, eles vão diretamente para as pessoas citadas. Elas recebem aqueles eflúvios, aquelas emanações, como se fosse assim, ó, elas recebem aquele facho de luz vindo do lado de cá. E também receberão quando são feitas orações sinceras. Tem alguém lá que está orando por você. Você recebe isso lá. Sempre foi assim. Assim como você também recebe o que eu acho que é a coisa mais ruim que pode acontecer. Você recebe lá as emanações do pesar, pessoas que ficaram desesperadas com a sua partida súbita. E aqueles que ficam, né, gritando, ai, volta, volta, por que me deixou? Não sei o quê. Isso causa um desespero naquela pobre criatura que agora está no umbral, não pode fazer nada. Desperta nele um desejo muito grande de voltar, e eventualmente ele descobre um jeito de voltar, onde ele só vai criar problemas para ele e para as pessoas que estão o atraindo. Quando, na verdade, o que deve ser feito é o desvínculo, você tem que se desvincular, mas com muitas emanações de luz, com muito carinho, com um pensamento muito focado nos bons momentos que tiveram, e desejos sinceros de que siga o seu caminho e seja feliz. É assim que se lida com isso. Ele sente isso lá, ele vai se sentir confortado. Agora vamos supor que estamos num cenário completamente diferente desse, e ninguém aqui se interessou em fazer qualquer tipo de oração, ninguém celebrou missa lá, encomendou uma missa para ele, enfim, ele foi abandonado mesmo. Ele pode, agora, enquanto vivo, criar uma espécie de proteção para ele quando ele chegar lá. Ele faz preces por ele mesmo. Ele faz preces pedindo luz, compreensão, aceitação, que ele aceite com serenidade a nova situação e que seja mantido a salvo de criaturas mal intencionadas que porventura ele vem encontrar nessas novas paragens por onde ele anda agora. E acredite, isso funciona. A gente vê muito nitidamente lá, quando aparecem aqueles espancadores e aquelas gangues lá. Elas simplesmente passam por esses que têm o escudo e não os veem. Estão protegidos ali. Porque eles criaram a sua própria proteção. Agora aquele que chegou lá, já não acreditando que ia acontecer isso, porque achava que não ia ter nada do lado de lá, e descobre que tem uma realidade negativa. Ele está lá no umbral. Aqui, ele era cercado de pessoas do tipo dele, que também não acreditam nessas coisas. Então eles acham assim, olha, quem passou pro lado de lá, passou, acabou. Aliás, nem tem lado de lá, né? Quem simplesmente ali cessou a existência, acabou. Essas pessoas não vão fazer nenhum tipo de prece, nem de oração, porque elas acreditam nisso. E ele próprio também não acreditava. E talvez nem conheça orações, né, ainda que elas tivessem efeito lá, feita por ele mesmo, que não é o caso, que não vai ter efeito. Mas ele nem conhece. E chega lá ainda amargurado, cheio de rancores, sem saber o que faz, que lugar é esse. Ele é um alvo fácil para esses recrutadores lá, os espancadores e coisas assim. Nós não queremos que aconteça isso com você. Então eu estou falando com base na minha experiência quase que diária, vendo esse tipo de coisa acontecendo. As pessoas estão lá sem proteção nenhuma. Estavam contando que isso ia ser feito a partir daqui, e não foi. As pessoas aqui têm a tendência a esquecer aqueles que já partiram.
Temos um materialismo cada vez maior, as pessoas não se preocupam mais com o que já foi. Então não queira que aconteça isso com você. Faça preces por você mesmo. Então sempre que você for fazer essas preces de agradecimento, ou na intenção de outra pessoa, ou até pela harmonia do mundo que seja, dedique também alguma dessas preces para você mesmo. Peça por você, para que você seja mantido sempre a salvo das coisas negativas quando chegar a sua hora. Porque a sua hora vai chegar, a hora de todos nós vai chegar. Dizia bem o Ariano Suassuna, cumpriu sua sentença, encontrou-se com o único mal irremediável, aquele mal que coloca todos os seres vivos num único rebanho de condenados, pois tudo que é vivo morre. Está lá no Alto da Compadecida. Estou citando de memória aqui para você, mas está lá no Alto da Compadecida do Ariano Suassuna. Então, e é verdade, tudo que é vivo é colocado no mesmo rebanho de condenados. Você pode ir antes, outro pode ir depois, mas todos vão. Todos. Ninguém fica, todos vão em algum momento. Então você pode fazer com que a sua ida não seja uma coisa tão dramática, tão horrível. Nem é a ida, é a chegada que incomoda. É você estar agora imerso numa realidade que você não fazia a menor ideia de que aquilo existia. Mas se não fazia ideia é porque não ouvia o que eu falava aqui. Porque se alguém lá adiante não conhece essas coisas, pode ser. Agora, aqui eu tenho falado disso muitas vezes. Tem muitos vídeos aqui falando desse tipo de situação. Se você não assimilou isso, eu só lamento, mas a minha parte eu fiz, porque eu vejo isso acontecendo. Eu não estou falando aqui com base em algo que eu acho que é assim, eu imagino que seja. Eu vejo isso acontecendo. As pessoas jogadas lá, pessoas abandonadas lá e fazendo a coisa do jeito errado, ficam lá rezando. Não adianta você rezar agora lá. Lá você tem que saber, a sua prece, ela não sai dali da sua volta, ela não vai para lugar nenhum, não vai ter efeito nenhum. Aquela área lá é uma área, digamos assim, ela é fechada, ela é protegida. Não sai dali a sua oração. Agora a oração pode entrar, tá? E também ela pode chegar lá se ela já veio junto com você quando você chegou. E é isso que eu estou falando para você. Não conte com as pessoas aqui que elas vão fazer coisas por você. Elas não vão fazer. Eu sei disso, elas não vão fazer. Você vai ser esquecido já 2 dias depois que você não é nem mencionado mais. E, principalmente, você tome todas as medidas, tá? Para garantir que essas suas preces elas sejam sempre com fé. Não adianta você fazer esse balbuceio de palavras assim só para constar que fez. Isso não adianta, isso tem que ser com fé. E tendo feito com fé, eu garanto para você, e isto vai estar lá quando você chegar, isso vai te acompanhar, isso vai ser um escudo para você, nunca esquecendo do que eu falei. A prece, ela é atemporal, não importa que você fez ela já há 20 anos atrás, ela está ali, tá? Espero que você tenha entendido. Se você tiver alguma dúvida, por favor, encaminhe, tá? Enquanto eu ainda estou aqui com vocês, eu não vou estar muito aqui com vocês, mas enquanto eu ainda estou aqui, vocês, por favor, se tiver alguma dúvida, se manifestem. Por enquanto era isso. Ainda amo vocês. E a qualquer momento eu vou estar de volta. Grande abraço e vida e vitória.